Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. A nossa Constituição prevê uma série de direitos para todas as pessoas. O direito à não discriminação de qualquer espécie, o direito à saúde, à educação, à moradia, de ir e vir, de manifestações públicas. A Declaração dos Direitos Humanos também traz uma série de direitos que são para todos. Então, na democracia, nós temos o direito ao voto, a participação através do nosso voto, da escolha dos candidatos. Mas, ao mesmo tempo, nós somos obrigados a votar. Se você não vota, tem que justificar. Se você não vota, não justifica, não paga multa pela ausência, você não pode tirar passaporte, você não pode participar de concurso público, tem uma série de restrições. Então, ao mesmo tempo que é direito à participação, é dever esta participação. Tem aí uma discussão de que se o voto não fosse obrigatório, provavelmente mais da metade da população não votaria. Então é uma coisa que precisa de amadurecimento nessa participação. E nós, seres humanos brasileiros, somos assim, a gente só vai porque a gente é obrigado. Na maioria das vezes, você não vai com uma consciência. Por isso que também tem essa questão de um voto não maduro, não escolhido, não pensado e não acompanhado, porque a gente vota, mas depois não acompanha o que os nossos candidatos eleitos estão fazendo. E aí dá margem a uma série de irregularidades, de complicações na nossa democracia. Todos temos o direito à educação, na escola formal, mas a gente já vê desde a creche, não tem vaga suficiente para todas as crianças, Nós temos a questão da evasão escolar e junto com o direito à educação tem o dever da presença, o dever de aquisição de conhecimentos que é medida no nosso sistema através de notas, para poder evoluir de série. Então tem o direito à educação, mas tem deveres relacionados à educação. Nós temos o direito à moradia, mas nem todo mundo tem a sua moradia, por isso que tem tantas ocupações. Em morro, a gente vê aí os desastres que acontecem na chuva, nos desmoronamentos, em beira de rios, que as moradias todas são destruídas, por falta de uma política amadurecida e igualitária para todo mundo ter a sua moradia. Junto com a moradia, a gente tem que ter o cuidado com ela. Então, você tem direito à energia elétrica, mas tem que pagar tarifa. Você tem direito à água, mas tem que pagar tarifa. O correto é você juntar o seu lixinho e colocar nos dias certos da coleta de lixo para o lixeiro levar para o aterro, para o local adequado. Mas aí a gente vê um monte de lixo na rua, nos córregos. A gente vê um monte de móveis, de objetos grandes jogados em qualquer lugar. Então teria o direito, que nem sempre é respeitado, mas tem a obrigação do cuidado. A gente vê aí a questão da dengue, a gente tem o direito à saúde, mas todo mundo precisa se cuidar. Eu posso tirar meus pratinhos de planta, não deixar nenhum lugar que acumule água, fechar minha caixa d'água, mas se o meu vizinho não fizer também, e o outro, e o outro, e o outro, e a rua inteira, basta que um não faça, todo mundo pode ser picado pelo mosquitinho, porque o mosquitinho não tem endereço certo. Ele nasceu ali, mas ele não vai ficar ali naquele lugar, ele vai se espalhar. E nesse se espalhar, às vezes a pessoa que faz tudo certinho acaba sendo mordida e contaminada, e assim é com tudo. Então, junto com os direitos que nós temos, existem também os deveres. É muito comum dentro da área da assistência, numa pesquisa na rua, numa conversa, as pessoas em situação de rua dizerem que não vão para os albergues, para os centros de acolhida, porque tem muitas regras e eles não querem seguir as regras. Quais são estas regras dentro do centro de acolhida que as pessoas precisam seguir para conviver? Porte de arma, seja arma branca, faca, de droga, de álcool, não é aceito dentro dos serviços, porque não pode virar um ambiente
de tráfego, de consumo, né? A gente até tem dentro do centro de acolhida, a pessoa está lá consumindo a sua droga no cantinho, às vezes a gente nem percebe, desconfia, alguém fala que tem, né? Mas acontece. Mas se for flagrado com a droga, com o álcool, com a faca, com o revólver, é passível de desligamento. A agressão física é inadmissível dentro do serviço. Se você deixar que as pessoas se batam entre si, se agridam, como que você vai garantir a segurança de todos, como você vai garantir a boa convivência, né? Então, em alguns casos, e aí depende da maturidade do serviço e de como a equipe trabalha, você pega os interlocutores, conversa, condiciona e dá uma nova chance. Mas em algumas situações não tem jeito. Principalmente na questão de quando a gente abriga famílias, grupos, né? Você pode até condicionar os dois que brigaram, mas isso não necessariamente vai garantir que o restante das famílias não se atritem entre si. Então vai gerando uma situação muito difícil que pode ficar fora de controle, pode virar agressão aos funcionários, né? E acontece, infelizmente. Às vezes começa com os usuários e acaba agredindo um funcionário, né? É muito comum na área da assistência as pessoas adquirirem, ao longo do tempo, os profissionais, uma síndrome do pânico, né? Ou uma outra patologia por conta de alguma agressão que foi sofrida ou presenciada. E a gente precisa tratar isso com muito cuidado para dar segurança para a equipe e para os outros usuários do serviço. A maioria dos serviços diz que a pessoa não pode entrar alcoolizada. Isso está na regra. Mas eu sempre perguntei para as minhas equipes, nos serviços que eu gerenciei, quem está em maior situação de vulnerabilidade? Aquele que chegou bem, né, que está abrigado, foi lá para a sua cama, para o seu cantinho, ou aquele que está alcoolizado ou sob o uso de substâncias que estão deixando ele fora da normalidade e acabam tornando-o mais passível de acidentes, de brigas, do próprio frio, se for no período do frio e você deixar a pessoa alcoolizada na rua, é maior a possibilidade dela morrer, porque o frio, a bebida entorpece e a pessoa não sente, acaba perdendo os sentidos. Então eu sempre trabalhei com as minhas equipes essa questão de que a pessoa chegou alcoolizado, ou sob efeito de alguma substância, o que a gente vai fazer? É determinado um local de espera, então ela vai ficar ali sentadinha, claro, senta, levanta, fala besteira, senta de novo, mas não vai adentrar totalmente ao serviço para diminuir o fluxo do banho, o fluxo da hora da refeição, para ela não se misturar com um grupo grande e também para o orientador conseguir acompanhar durante o banho para não cair, não ter um machucado, durante a alimentação, para ele se alimentar quando tem condições e até ir para a cama. Então eu sempre trabalhei nessa perspectiva. A pessoa chega, está fora do seu normal, então ela vai sentar, vai esperar, vai ter um funcionário ali com ela ou com um grupo de pessoas iguais a ela esperando diminuir o movimento e ela ter condições de ir sozinha. E aí depois vai acompanhar o banho, a alimentação e a ida para a cama, para evitar que tenha atritos, conflitos e machucados, para que a pessoa não tenha um acidente de percurso. Então, o estar sob efeito de substância pode ou não determinar que a pessoa entre no serviço ou não. Então, são regras, né? Essas são as mais comuns e as principais, são regras para garantir a convivência do grupo. Porque o direito de entrar no serviço não pode ser maior do que o direito dos outros de serem resguardados, de serem protegidos. E assim é com tudo, para todo direito, ao voto tem a obrigatoriedade, a educação tem as notas, a saúde tem o autocuidado. Não adianta nada você ir no médico e ele falar assim, você tem pressão alta e tem que tomar o remédio para pressão. E aí a pessoa fala assim, ai, não quero tomar remédio para pressão. Se eu tomar o remédio, eu não vou poder tomar minha cerveja, não vou poder tomar minha pinga, então eu não vou tomar o remédio. Aí vai lá, passa um tempinho, tem um derrame, tem um infarto, tem alguma consequência, fica com alguma restrição, porque não se cuidou. Isso com o diabético também. Eu tive uma cunhada
que ela era diabética e ela não se cuidava. Ela comia normalmente, comia doce, aliás, comia muito doce, né? Era gordinha e tal. Aí machucou o calcanhar com um sapato, fez uma ferida. Aquela ferida foi aumentando e se complicou de tal maneira, porque a diabetes dela estava descontrolada, que ela precisou amputar o pé, depois amputou a perna, depois precisou amputar a outra perna e veio a óbito, né, sem as duas pernas. Era um caixãozinho assim que parecia um caixão de criança, muito chocante, né? E ela passou esse período todo de amputa, muito sofrimento, porque os medicamentos não faziam o efeito desejado, por causa do descontrole. Se ela tivesse se cuidado, ela já tinha consciência, já tinha o diagnóstico, né? Se ela tivesse se cuidado, não teria chegado a esse extremo. Então, a gente tem o direito ao atendimento de saúde, mas tem a obrigação do autocuidado. Né? Aquela outra pessoa que eu já contei, que fuma feito uma chaminé, fuma mais do que come. Ao invés de comer, fuma. Acorda de madrugada, fuma. Ficou internada, perdeu a função de um dos pulmões e parte do outro, ficou com oxigênio durante um bom tempo, né? Ficou no hospital, na UTI, a gente achou que não fosse sobreviver, saiu, sobreviveu. Teve que usar o equipamento de oxigênio em casa durante um tempo, isso foi um custo financeiro muito grande para a família, né? E se você somar o custo do cigarro ao longo de toda a vida, olha quanto dinheiro não foi desperdiçado aí. E melhorou e continuou fumando, como se nada tivesse acontecido. Então não tem o autocuidado. Ela teve atendimento, tem uma despesa aí do cigarro, teve uma despesa no sistema de saúde, né? Teve uma despesa grande para a família, para aquele equipamento, mas não se conscientizou. Então, junto com os nossos direitos, existem os nossos deveres. E vivendo em sociedade não dá para a gente desvincular um do outro. Então, dizer que a pessoa está em situação de rua porque os centros de acolhida têm muitas regras é uma desculpa, né? Uma falsa desculpa para não entrar no serviço. A pessoa não está querendo aderir à mudança. Claro, os centros de acolhida têm que ter uma sensibilidade, né, no atendimento desse sujeito, porque se ele não consegue deixar de beber, não consegue deixar de consumir, não consegue deixar de usar as drogas, tem que ser feito um trabalho aí de conscientização, de sensibilização, de encaminhamento, mas não por isso você vai deixar de atender o sujeito, tem que procurar mecanismos. Às vezes, a gente erra também atendendo. Tinha um senhor nordestino no centro de acolhida que ele chegava alcoolizado todo dia. Ele era aquele que bebia e ficava muito engraçado. Então todo mundo gostava, ele não ficava agressivo, todo mundo gostava muito dele, só que ele bebia o tempo todo. E o danado tinha uma facilidade de conseguir emprego. Durante o período do emprego, da experiência, ele conseguia ficar sem beber, recebia o primeiro salário, pronto. A gente já sabia, no dia de pagamento, ou ele não vinha ou ele ia chegar passado. Ele chegava de um jeito que os quartos eram em cima e ele não tinha a mínima condição de subir, nem com esta orientação que a gente tinha de esperar e tudo, para ele não resolvia. Então ele caía, literalmente, ele deitava no chão no caminho e ninguém conseguia tirar ele, só se fosse, né, no colo mesmo, e não era fácil subir as escadas com ele. E aí a gente foi atendendo, conversando, encaminhando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito tempo, passou muito tempo. E aí ele foi perdendo a graça dele do período de alcoolismo, ele foi deixando de ser engraçado, começou a ficar um pouco mais agressivo. E aí começou a ter atritos com outras pessoas. Então, não tendo condições de conversa mais, eu determinei que se ele chegasse alcoolizado, ele não ia poder entrar no serviço, porque estava causando muitos transtornos e a gente precisava dar um choque de realidade nele. E aí, mesmo assim, os orientadores da noite, né, que já tinham um vínculo grande, gostavam dele, ficavam com pena, eu chegava no outro dia, ele tinha entrado no serviço, mesmo alcoolizado, tinha causado, tinha brigado com alguém, tinha quebrado alguma coisa, quebrou vidro, ele chegou a esmurrar vidro e se machucar todo. Foi uma série de acontecimentos relacionados a isso. Aí, não tendo mais nem como conversar com ele, nós determinamos, olha,
não dá mais para você ficar aqui. Porque aí os outros usuários já estavam querendo bater nele por causa das agressões que ele estava fazendo, por causa das atitudes dele, né? Foi gerando uma série de transtornos. Então chegou num ponto que se a gente continuasse atendendo ele, ele poderia ser machucado ali dentro do serviço, por conta própria, como ele já tinha esmurrado o vidro, ou os outros baterem nele, porque não tinha mais clima nem paciência para aquilo. E aí num plantão o orientador ficava com dó, entrava, e no outro plantão não entrava, isso aumentava o conflito, porque aí você vai perdendo o controle do atendimento. Então chegou um dia, eu falei para ele, né? Falei, olha, não entra mais aqui, tá desligado do serviço, porque foram uma série de ocorrências, de agressões. Então lembra das regras do serviço? Ele já tinha infringido as regras, já tinha tido agressão física com outros, né? Já estava causando muitos transtornos. Então a gente não podia garantir mais a segurança dele dentro do serviço, até pela revolta dos outros atendidos. Então, chegou um dia, eu falei para ele, não vai mais. E ele tinha 2 filhas que de vez em quando entravam em contato, procuravam por ele ali na região, né, para levar ele para casa. Ele não queria, porque a condição delas, né, de recebê-lo de volta em casa era de fazer o tratamento da dependência. E ele não queria. E aí, com dor no coração mesmo, né? Não vai entrar mais, está desligado, cancelamos o cadastro, e aí a gente quase não tinha vaga de pernoite, também não adiantava ficar ali, não tinha mais clima, passou. Passou uns 6 meses, mais ou menos, ele apareceu lá no portão, pedindo para falar comigo, né? Todo arrumadinho, de terno, e aí ele me falou, olha, eu vim aqui, dona Alice, falar para a senhora que a melhor coisa que a senhora fez na minha vida foi me colocar aqui para fora. Porque aí quando eu me vi na rua e não tinha para onde ir, eu fui atrás das minhas filhas. Com as minhas filhas, elas condicionaram que eu ia ter que fazer um tratamento. Então eu passei por um período de internação, eu já estou sóbrio há vários meses, né? Estou empregado e estou bem. Ele estava com outra aparência. E aí eu fiquei feliz com a melhora dele, né? A resolução de vida dele. Mas isso me fez pensar muito, né? Como que a gente descobre qual que é o limite do atendimento? Até onde a gente pode fazer concessões? Quanto que a gente pode esperar? E às vezes, quanto mal a gente está fazendo para o outro achando que está fazendo bem? É o passar a mão na cabeça, né? Às vezes a gente faz isso, passa a mão, passa a mão, passa a mão. E aí isso está fazendo com que a pessoa fique fraca, não assuma a sua vida, não assuma as coisas que faz, né? Dá desculpa. Então é muito complicado. Como que a gente sabe esse limite? Não sei te dizer. Isso é o limite da equipe. Eu sempre tive um combinado com as minhas equipes, assim, enquanto uma pessoa do nosso grupo de trabalhadores acreditar naquele usuário, por mais problema que ele faça, a gente vai fazer um esforço coletivo, né, para tentar uma resolução, para tentar um encaminhamento. No caso desse senhor, até esse orientador que acolhia toda noite, ele cansou, porque toda noite que ele estava de plantão, que ele acolhia, esse senhor alcoolizado, ele tinha que dar banho, ele tinha que carregar para a cama, ele tinha que apartar as brigas, tinha que ficar de olho o tempo inteiro para ele não se machucar, porque aí o colega de plantão também já estava sem paciência, não conseguia lidar e ele também cansou. Então eu acho que o limite da gente é esse. O do atendido, do outro, com quem a gente está trabalhando, é dele, não é o nosso. A gente só pode determinar o nosso limite de atuação com aquela pessoa. Para descobrir esse limite, precisa ter muita conversa com a equipe, precisa ter muito entrosamento na equipe, precisa ter muita troca. Porque se a gente põe pela imposição, eu, gerente, digo que fulano tem que ser atendido, vai dar ruim lá na frente, vai dar alguma consequência que não vai ser legal para o grupo. Porque quando a gente faz as coisas só pela obrigação, só porque alguém está mandando, a gente não vai fazer um bom trabalho. Claro, tem os dias que a gente não está afim e a gente se força porque faz parte do pacote, mas no outro dia está melhor. Mas quando a coisa é constante e você não para esclarecer isso, para dar um novo ânimo, para dar um encaminhamento, a probabilidade
de dar um desastre é muito grande. Então é isso, nós temos os direitos previstos na Constituição, na Declaração dos Direitos Humanos, mas também nós temos os deveres. E os deveres precisam estar claros. Então, se você trabalha num serviço de acolhimento, ou em qualquer serviço, tem que ter regras claras. Por isso que a política diz que você atende crianças de tal a tal idade, que você atende, por exemplo, no SAICAS, Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. É de 0 a 17 anos e 11 meses. Você só fica com uma pessoa acima dos 18 anos dentro do serviço quando tem uma questão de comprometimento mental, de uma outra vulnerabilidade, mesmo que seja um comprometimento físico, que você precisa de um tempinho mais para o encaminhamento, mas ele não vai ficar ad eterno dentro do serviço. Isso é estendido durante meses para dar esse encaminhamento. Então, tem que ter as regras para clarear o atendimento. E os usuários precisam seguir essas regras, porque a sociedade ela é regida por regras, por direitos, mas também por obrigações. E o papel do orientador socioeducativo, que é o trabalhador da área da assistência social, é orientar, educar para a vivência em sociedade, que aquele sujeito já perdeu, ele já está com os direitos violados, ele já não tem moradia, está na rua, ele já não tem atendimento de saúde, porque ele não tem documento, porque ele não se autorregula para tomar medicação, para seguir as orientações. Ele já não tem direito à educação porque ele está na rua, ele não tem uma moradia, não tem uma rotina, ele não está tendo, na maioria das vezes, nem o direito à alimentação, que é o primordial, lá, as necessidades fisiológicas que precisam ser preenchidas. Ele está fazendo as necessidades dele de xixi e cocô na rua. E isso vira uma cultura tão incorporada dentro dele, né, que eu lembro de um fato que aconteceu há muitos anos atrás, no começo do atendimento, e aí meu marido presenciou um fato parecido agora há pouco tempo, de um serviço de acolhimento. A pessoa estava dentro do serviço, lá tem banheiro, tem chuveiro, tem o refeitório, tem alimentação, tá dentro do serviço. Aí sai do portão para fora, abaixa as calças e vai fazer cocô na calçada, em vez de usar o banheiro que está lá dentro. Porque aquilo já se tornou para ele tão natural, né, já incorporou de uma tal maneira que ele não consegue tirar. Né? Aquela história de que você consegue tirar a pessoa da rua, mas não consegue tirar a rua de dentro dela. É isso, esses hábitos, esses costumes da rua, né, às vezes ficam tão incorporados que passam a ser normais, né? Passam a ser corriqueiros. E meu marido viu esses dias uma cena parecida, a pessoa saiu de dentro do serviço e foi fazer cocô na calçada, na rua. Né? Então, a gente tem que educar até para dizer para esse sujeito, fulano, na rua não é o lugar, você não é bicho, você não é cachorro, você não é um gato que faz na rua. O gato ainda procura areia, o jardinzinho, né? O cachorro que faz na rua. Você é um ser humano. E como ser humano, tem as regras da sociedade, existe o banheiro para fazer isso. Mesmo quando a gente vai no mato, as casas que não tem banheiro, tem lá um buraco, um local determinado para você fazer. Então, ser orientador socioeducativo é orientar para a convivência em sociedade. A sociedade tem regras, tem os direitos, mas tem os deveres. Me diga, o que você acha disso? Quando você vê uma pessoa em situação de rua, dormindo na rua, fazendo as necessidades na rua, qual que é a sua percepção em relação a isso? Coloque nos comentários para a gente poder discutir. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!